Escrita científica. A escrita científica é uma forma de redação técnica. Essa redação ela é projetada para comunicar informações científicas a outros cientistas e também a especialistas. Usando essa forma, as informações são compartilhadas de maneira sistemática para que os pesquisadores possam desenvolver o trabalho de outros. Existem diferentes maneiras de compartilhar informações na comunidade científica, tais como apresentações orais, pôsteres em conferências científicas, blogs de ciência, relatórios técnicos, especialmente os formatos que são revisados por outros cientistas. Por exemplo, eles são chamados de revisão por pares, e normalmente publicados em periódicos internacionais. Dependendo do tipo, seja uma monografia, um artigo, um pôster ou uma proposta de pesquisa, alguns aspectos da escrita podem mudar, tais como seu propósito, seu público ou até a organização. Mas independente do tipo, seja monografia, um artigo, ou um pôster, um projeto de pesquisa, é premissa que os textos sejam precisos e concisos. Os textos não devem ter ambiguidade. Assim, uma primeira dica é: escreva para o leitor e não para você. Deixe o texto suficientemente claro e atrativo, de maneira que você não precise estar do lado do leitor explicando o que você queria dizer em cada sentença. Ou seja, escreva com o leitor em mente. Bom, um ponto importante em relação à escrita científica diz respeito à precisão. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Nessa frase, o programa executou por muitas horas, muitas horas diz muito pouco. O que é muito para uma pessoa pode ser pouco para outra. Assim, seja preciso. Por exemplo, o programa executou por 6 horas, e aí você descreve qual foi a arquitetura utilizada, qual foi o programa, qual foi a versão, qual foi o computador. Um outro exemplo. A rede é monitorada frequentemente em busca de invasores. Segue o mesmo princípio. O que significa frequentemente? Essa ambiguidade, essa falta de precisão deve ser sanada. Por exemplo, a rede é monitorada a cada minuto em busca de invasores. Mais exemplos. O custo para trabalhar com essas imagens ainda é proibitivo. O que significa proibitivo? O que é proibitivo para uma pessoa, em termos financeiros, pode não ser para um amigo dessa pessoa ou para alguma outra pessoa. Então, esse é mais um exemplo de imprecisão. Mais uma sentença. Sistemas de visão computacional industrial para inspeção e montagem de produtos e sistemas para reconhecimento militar. Bom, nessa sentença, uma primeira pergunta que pode ser feita é: todos entendem o mesmo quando eu falo sistema de visão computacional industrial? O que é um sistema de visão computacional industrial? É um sistema construído para a indústria? Não fica claro. Então, se existir divergência entre o significado desse termo, o autor ele tem a obrigação de melhorar com o intuito de eliminar a ambiguidade. O mesmo pode ser dito para reconhecimento militar. Então, a ideia é que essa imprecisão seja corrigida para que o leitor ele tenha a exata clareza, da informação que está sendo passada no texto. Mais uma. O processamento computacional de imagens aéreas e de satélites para previsão do tempo e avaliação ambiental. De fato, essas duas últimas sentenças elas estão muito ruins e precisam ser completamente reescritas. Mas eu vou me ater ao último termo com avaliação ambiental. Uma leitura rápida e pouco atenta, pode ser que essa falta de clareza não seja percebida. Mas, ao indagarmos o que significa avaliação ambiental, é bem possível que pessoas diferentes tenham interpretações diferentes. E esse tipo de imprecisão não é desejável em um texto científico. Outra dica. Evite sexismo. Um exemplo.
O homem é o único hospedeiro para esse parasita. Essa frase poderia ser modificada para: humanos são os únicos hospedeiros para esse parasita. Tá? Então a gente trocou o homem, a mulher, por humanos. Mais um exemplo. Um usuário pode ser desconectado se ele cometer um erro. Essa frase poderia ser reescrita como: usuários podem ser desconectados se cometerem um erro. Então, além de evitar sexismo, é importante também eliminar palavras e frases desnecessárias. Nesse outro exemplo, o tamanho da amostra não era suficientemente grande. O que é que significa suficientemente grande? Então é melhor ou eliminar e ou reescrever. No caso de suficientemente, precisa ser definido essa grandeza. Um outro exemplo. É bastante conhecido que existem 3 tipos de alguma coisa. Esse início da sentença é bastante conhecido que pode ser completamente eliminado. A frase poderia simplesmente dizer: existem 3 tipos de. Tá? Então, esse início é o que eu posso dizer como pedaços desnecessários que podem ser eliminados. Mais um exemplo. Em um estudo prévio, foi demonstrado que a árvore de decisão são. Essa parte que está em vermelho, em um estudo prévio foi demonstrado que pode ser eliminado sem perda de informação. O que pode acontecer é, você continua a frase, a árvore de decisão são, continua, e pode ser que lá no final da frase você bota uma referência para mostrar exatamente em qual estudo prévio essa informação, de qual estudo prévio essa informação foi extraída. Mais exemplo. Nesse trabalho, o objetivo é desenvolver a proposta de um algoritmo para. Nesse trabalho, seria em algum outro? Se for em algum outro trabalho, provavelmente você vai utilizar uma referência. Então não é necessário, de fato, dizer nesse trabalho. Algumas vezes coloca-se nesse trabalho com o objetivo de deixar o texto mais fluido. Tá? Mas o objetivo é desenvolver a proposta de um algoritmo para. Esse é o restante da frase. Ela poderia ser simplesmente encurtada como: o objetivo é propor um algoritmo. Esse desenvolver a proposta de um algoritmo para também é desnecessário. Isso pode ser enxugado sem perda de generalidade. Frases do tipo: é importante destacar que. Bom, se não fosse importante, provavelmente você não diria no seu texto. Evidências foram apresentadas mostrando que. Essa é bastante parecida com a frase de em um estudo prévio. Elimina, mostra o fato, a premissa que você está querendo dizer e coloca a referência. É razoável assumir que. E aí existem diversas frases dessa natureza. Foi demonstrado que, foi reportado que, sabe-se de longa data que. Todas essas são pedaços, de sentenças que são desnecessárias e vocês podem eliminar do texto de vocês. Ainda nesse cenário tem também vários pontos relacionados à redundância. A gente sabe que o texto científico ele deve ser preciso e conciso. Logo, a gente deve evitar redundância. E existem vários exemplos. Vamos lá. Planos futuros. Desnecessário dizer que planos são para o futuro. Fatos verdadeiros. Mais um exemplo. Fundamentos básicos. A razão é porque. Nunca antes. Entre outros. Ok? Então, assim, tente assumir o controle do seu texto. Pense em cada sentença e em cada palavra usada. Escolha a melhor palavra. Tenha certeza que, dentre as opções, você escolheu a melhor forma. Não se contente em escrever e não refletir sobre as alternativas para melhorar o seu texto. Mais alguns exemplos. Um número considerável de pode ser substituído por muitos. Após o final de, após. Baseado no fato que, por quê? Para o propósito de, para. À luz do fato, dado.
Em muitos casos, isso é frequentemente, com exceção de exceto. E tem vários outros exemplos. O importante, de fato, é que vocês assumam o texto e reflitam sobre as informações que vocês estão colocando no texto e se a escolha da palavra foi a melhor possível. Bom, outro ponto relacionado à escrita científica é o uso de voz ativa ou voz passiva. Vamos ver alguns exemplos. Veja nessa sentença, pode ser visto que, pode ser visto por quem. Então, muitas vezes é melhor você utilizar a voz ativa para assumir a responsabilidade, como, por exemplo, nós podemos ver que. Mais um exemplo. Os dados foram coletados por nós. A gente poderia reescrever ela como coletamos os dados. Então, mais um exemplo. Imagine essas duas frases. Gatos são odiados por cachorros. E na voz ativa ficaria cachorros odeiam gatos. Ao escutar a primeira, gatos são odiados por cachorro, a minha impressão é que meu cérebro parece trabalhar mais para ordenar a frase e colocá-la na segunda forma para que eu entenda. A segunda forma é a forma ativa, cachorros odeiam gatos. Logo, em geral, a voz ativa ela é normalmente mais curta e mais direta do que a voz passiva. Então, logo, o entendimento fica simplificado. Mais um exemplo. Imagine a seguinte sentença. Um aumento na temperatura foi verificado. Essa sentença ela pode ser modificada por a temperatura aumentou. Acredito que dessa forma a informação ela chega de maneira mais rápida, né, para que o leitor entenda a informação que você deseja passar. Um outro exemplo. Uma decisão foi tomada em favor do uso de protocolos. A gente poderia substituir por nós decidimos usar protocolos. Ou os pesquisadores decidiram usar protocolos. Mais um exemplo. Estruturas em árvores dinâmicas podem ser utilizadas para armazenar palavras. A gente poderia substituir por palavras podem ser armazenadas em estruturas de árvore dinâmica. Nesse segundo exemplo, eu gostaria de destacar um estilo não aconselhável, que é conhecido como estilo indireto, no qual a gente acaba utilizando os verbos utilizar, fazer e correr. Note que na sentença estruturas em árvore dinâmica podem ser utilizadas, o podem ser utilizadas está destacado e a gente poderia reescrever a frase sem usar o verbo utilizar. Então isso deixa a sentença também mais direta. Mas quando é que eu devo usar talvez a voz passiva? Qual é a grande diferença entre a voz ativa e voz passiva? Vamos ver mais um exemplo. As flutuações na corrente foram medidas a intervalo de 2 segundos. Vou colocar na voz ativa, medimos as flutuações na corrente com 2 segundos de intervalo. As frases elas são igualmente objetivas, mas suas histórias eu acho que elas diferem. Uma é sobre as flutuações, veja que a primeira ela começa com as flutuações na corrente, e a outra é muito sobre a pessoa que mediu. Veja que na segunda sentença, medimos as flutuações na corrente. Então, na segunda, os pesquisadores da monografia são os personagens principais. Então, isso pode ser utilizado para a escolha de se você quer utilizar a voz ativa ou a voz passiva. Mais um exemplo. É sugerido que flutuações resultaram de efeito Burns. Ou sugerimos que as flutuações resultaram de efeito Burns. Então, uma pergunta que surge é quando devemos usar a voz passiva? Para escolher entre a voz ativa e a voz passiva, faça a seguinte pergunta. Suas frases começam com informações familiares, de preferência com a personagem principal? Se você colocar personagens familiares em seus sujeitos, você usará as vozes ativas e passivas corretamente. Por exemplo, nessa sentença, o DNA do vírus foi isolado 24 horas após a inoculação.
A gente pode usar a voz passiva quando os leitores não precisarem saber quem foi o autor da ação. Então, nesse caso, o vírus, né, o DNA do vírus foi isolado, mas o ator da ação a gente ocultou. Nesse segundo exemplo, deixe-me ler a sentença. Ó, tubos vulcânicos são profundos e estreitos cones. Tá? Magma sólido geralmente preenche esses cones. As duas, né, frases elas estão na voz ativa, mas perceba que a conexão entre elas fica um pouco prejudicada, pois a primeira frase ela acaba, né, com cones e a segunda frase também acaba com cones. Então, se eu modificar um pouco essa sentença, talvez fique um pouco mais clara. Vou lê-la. Tubos vulcânicos, tá, são profundos e estreitos cones, e esses cones são geralmente preenchidos com magma sólido. Nesse caso, a parte final da primeira sentença tornou-se o início da segunda sentença. Então, isso facilita o entendimento, né, a captura de informação do leitor. Então, nesse segundo exemplo, eu empregaria a voz passiva, né, nesse caso, quando o seu uso substituir um sujeito longo por um mais curto. Outro ponto importante. Atenção a usar pronomes. Nessa frase, essas bactérias não respondem às drogas. Dessa forma, elas foram descartadas. Elas que está destacado, a palavra elas que está destacada em vermelho, refere-se às bactérias ou às drogas? Então, cheque todas as ocorrências, né, que ocorrem dos pronomes para verificar se a referência fica clara. Nesse caso, poderia ser esse elas poderia ter sido substituído, né, por bactérias ou por drogas, dependendo da semântica. Mais um exemplo. Ao final do processo de entrevista e do teste escrito, ele foi avaliado. É o mesmo problema. Ele refere-se ao processo de entrevista, ao teste escrito ou à pessoa que fez o teste. Tá? Poderia ser reescrito ao final do processo de entrevista e do teste escrito, o teste foi avaliado. Então é bastante importante tomar cuidado à referência dos pronomes, né, nas sentenças. Mais um exemplo de referência aos pronomes. Vamos ler esse texto, né? Se uma amostra for congelada em uma solução contendo gelo seco e acetona, a água da célula pode ser removida por sublimação para evitar danos à célula. Isso é comumente usado para preservação de culturas. Mas isso refere-se a quê? A palavra é isso que está destacada. Então, a maneira, né, você lê essa sentença com cuidado, pode perceber e inferir que isso está se referindo a uma técnica. Então, a técnica que foi descrita na frase anterior. Então, logo, eu poderia trocar isso por essa técnica. Okay? Então, a primeira não está claro exatamente o que isso refere-se, mas a segunda fica um pouco mais claro quando ele refere-se a essa técnica, embora a técnica em si ela não seja explícita no parágrafo anterior, mas lendo, entende-se que fala-se de um procedimento e que pode ser entendido como esta técnica. Outro ponto que eu queria destacar é em relação a comparações ambíguas. Por exemplo, nessa frase, nossas conclusões são consistentes com Cavalcante e outros, né? As conclusões devem ser consistentes com outras conclusões, não com Cavalcante e outros. Então a gente poderia modificar a frase da seguinte forma: nossas conclusões são consistentes com as conclusões de Cavalcante e outros, ou nossas conclusões são consistentes com as de Cavalcante e outros. Okay? Então essas duas maneiras finais estão claras. A primeira é uma comparação ambígua. Mais exemplos de comparações ambíguas. O estudo testou 99 exemplos comparado ao estudo de Cavalcante e outros. Sim, mas e o de Cavalcante? Testou quantos exemplos?
Então, a maneira de tentar deixar essa frase um pouco mais clara é: o estudo testou 99 exemplos, ou seja, o triplo de exemplos usado em Cavalcante e outros. Então, agora você deixou uma comparação menos ambígua. Outro exemplo. Avaliar essa característica é mais difícil. Mais difícil do que o quê? Então, é necessário também deixar isso bem claro. Mais um exemplo. ΔT aumentou ao longo do tempo, enquanto ΔS não. Sim, mas o que ocorreu com ΔS? Então, ΔT aumentou ao longo do tempo, isso está claro, enquanto ΔS manteve-se estável. E aí você minimiza essas questões relacionadas à comparação ambígua. Eu queria falar um pouco mais sobre concisão e clareza. Então, por exemplo, ao invés de utilizar não diferente, que é uma negativa, todos aqui na coluna da esquerda estão usando a negativa, ao invés de usar não diferente, use similar. Ao invés de usar não muitos, use poucos. Não infrequentemente, use frequentemente. E assim e por assim, tem vários exemplos dessa natureza, como não é o mesmo. Você pode utilizar diferente. Mantenha o seu texto mais simples. Né? Isso facilita, novamente, o entendimento de quem o está lendo. Uma outra observação diz respeito a esses intensificadores. O que são intensificadores? São adjuntos, advérbios e verbos que são usados para fortalecer substantivos ou outros verbos. Por exemplo, sempre, central, crucial, certamente, claramente, básico, muito, simples, trivial. Né? Então tome cuidado ao utilizar esses intensificadores. Da mesma forma, vocês precisam tomar cuidado ao utilizar esses atenuadores, né? Que são usados meio que por precaução. Quais são esses atenuadores? Pode, indica, talvez, possivelmente, parece, alguns, sugere. Então, você soará arrogante e agressivo se usar muitos intensificadores. E soará muito cauteloso ou tímido em excesso se usar muitos atenuadores. Então, tente minimizar esses intensificadores e esses atenuadores e os substitua, né, de maneira a deixar a sentença mais clara e mais concisa. Bom, seguem algumas últimas dicas. Evite jargões. Né? Na nossa área a gente tem alguns. Lab para laboratório, bugs para defeitos de software, que outras pessoas de outras áreas podem não entender. Então tome cuidado ao utilizar jargões, de preferência evite-os ou explique o que ele significa no texto. Uma outra questão diz respeito a abreviaturas. Né? Detalhar sempre que a abreviatura for usada pela primeira vez. Então, a primeira vez no texto que você utilizar a abreviatura, é importante que você explique o que é que ela significa. E tente usar poucas abreviaturas no mesmo parágrafo ou no mesmo texto, porque ele dificulta o entendimento. Um outro item importante diz respeito ao comprimento da sentença. De maneira geral, escreva sentenças curtas. Tente colocar uma ideia por sentença. Por quê? Porque quanto maior a sentença, maior a dificuldade do leitor em identificar o que é mais importante naquela sentença. Tá? Em relação a parágrafo, também eu tenho algumas dicas. Uma primeira dica é: organize seus parágrafos. Antes de escrever, planeje. Use uma sentença tópico para fornecer uma visão geral do parágrafo. Então, comece o parágrafo com a sentença que dá uma visão geral. Arrume os detalhes nas sentenças seguintes. Ok? E tente manter uma mensagem por parágrafo. Isso facilita, de novo, o trabalho do leitor entender o que você está querendo passar para ele. Tem outras questões relacionadas à ortografia, pontuação e gramática que vocês precisam tomar cuidado, que todos precisam tomar cuidado. Tem diversos softwares para checar
ortografia, então é importante que vocês não cometam erros dessa natureza. Então, de maneira geral, o que é que se espera de uma boa escrita científica? Certo? Então, o primeiro item que eu queria destacar é clareza. Evite detalhes desnecessários. Em relação à precisão, evite ambiguidade e afirmações vagas, tais como muito, aproximadamente, similar, entre outros. Relacionada à simplicidade, use uma linguagem direta e evite sentenças e palavras complexas e pouco usadas. Em relação à imparcialidade, evite fazer suposições e declarações não constatadas. Em outras palavras, mostre como os dados foram coletados e como suas análises e seus resultados suportam as conclusões que você alcançou na sua pesquisa. O último item é uma estrutura lógica. As ideias e os processos são apresentados usando uma ordem lógica. Tá? Então, o texto ele deve conter essa ordem lógica. O texto deve ser dividido em seções com títulos e propósitos claros. Certo? Nessa estrutura lógica, as declarações devem ser suportadas por evidências. E essas evidências demonstram como se chegar às conclusões. Né? E nunca a gente deve esquecer de dar crédito a outros pesquisadores. E por fim, uma última dica é o seguinte: não deixe o seu avaliador, o seu leitor, pensar. Por quê? Porque se ele for obrigado a pensar, se ele for forçado a pensar, a fazer um esforço para entender, possivelmente ele vai interpretar. Se ele pensar, ele pode pensar errado. Bom, em outras palavras, se você puder economizar 1 minuto do tempo do avaliador, gastando mais de 1 hora no seu parágrafo, na sua sentença, então você tem a obrigação de fazer isso, de gastar essa hora extra com a finalidade de economizar o tempo do seu avaliador.